Olá, meu amigo, minha amiga, você que está tomando a decisão de começar essa jornada chamada Fundamentos. O curso Fundamentos foi um curso desenvolvido pensando em você que quer aprender os fundamentos da fé cristã. Ora, você pode clicar no link abaixo dos nossos vídeos e você vai encontrar uma forma de fazer um download bastante fácil e simples dessa apostila que nós desenvolvemos. É muito importante, antes de começar a aula, antes de dar início ao curso, que você, de fato, tome ciência que a apostila ela foi desenvolvida para que você se utilize dela acompanhando a aula. Então, a primeira coisa, se você ainda não fez isso, dá uma pausa aí no vídeo, coloca lá embaixo no link, clica e faz o download da apostila, tá bom? Essa apostila nós preparamos com muito carinho, você vai ter aí disponibilidade de fazer esse download gratuito ou ainda, se você quiser, você também pode adquirir essa apostila na livraria da nossa igreja, na Videira Store. Você vai lá, adquire esse material, é bem simples, bem tranquilo. Colocando na página 3, eu quero dar a você, de início, um panorama de como o curso Fundamentos funciona. Nós dividimos o Fundamentos em 6 lições. A primeira chama-se Paraíso Perdido, a seção 2 é o Grande Resgate, a terceira Missão Impossível, a quarta Vivendo em Dois Mundos, a quinta Aventuras em Conhecer a Deus e a sexta sessão chama-se A Casa de Deus. O objetivo é que ao longo dessas 6 sessões a gente caminhe desde o Paraíso Perdido, onde nós vamos abordar o mais fundamental nas verdades da Bíblia Sagrada, que é a natureza de Deus, a condição humana, o problema do pecado, até a salvação em Jesus Cristo na aula 2. Na terceira sessão falaremos sobre a pessoa do Espírito Santo. Na sessão de número 4 falaremos sobre viver no reino de Deus, como ser um cidadão do reino de Deus, vivendo em um mundo que não está alinhado com os valores do reino de Deus. Na quinta sessão, falaremos sobre intimidade com Deus, esse relacionamento, essa aventura que é conhecer a Deus. E por fim, chegaremos ao tópico da igreja, falaremos sobre o que é a igreja, afinal de contas, qual a missão da igreja e por que é tão importante você ser parte ativa do corpo de Cristo e da igreja de Jesus nesse mundo. Bom, sessão de número 1, Paraíso Perdido, esse é o tema da nossa primeira aula e é sobre isso que eu quero falar com você. Antes disso, eu gostaria de orar, seja lá onde você esteja, se você está assistindo essa aula no seu celular, no seu tablet, no seu computador, se você, enfim, onde quer que você esteja assistindo nesse exato momento essa aula, eu gostaria de orar, porque eu creio profundamente que aquilo que nós vamos transmitir nesse curso não é mera informação, é revelação. Deus vai falar com você. O Espírito Santo ele vai transformar o teu coração, porque a cada verdade de Deus que você absorve no teu coração é algo novo que o Senhor está depositando para mudar a sua vida, para fazer você mais semelhante a Jesus, transformar o teu caráter, te moldar aos propósitos dele. Então eu creio que através desse curso Fundamentos, Deus vai falar com você. Então eu peço que, antes de qualquer coisa, abre o coração e deixe o Espírito Santo ministrar a sua vida. Juntos, vamos orar nessa hora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa, Senhor, que está ouvindo, assistindo esse curso. Deus, em qualquer lugar, Espírito Santo, toca. Espírito Santo de Deus, coloca a tua mão. Transforma esse coração pelo poder da tua palavra. Eu oro que haja clareza, revelação, entendimento, compreensão. Espírito de Deus, Tu que és o Espírito da verdade, conduz cada ouvinte dessa aula à Tua verdade, que é Jesus Cristo. Que possamos, ao encerrar essa aula, estar mais apaixonados por Ti, Jesus, mais cheios da Tua presença, compreendendo um pouco mais o Teu propósito, desejando viver mais intensamente e mais comprometidamente esse propósito. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos então dar início à nossa primeira aula. Peço que você então pegue sua apostila, seja a versão que você tem digital, no caso que você fez download ou que você adquiriu, tá bom? Na nossa livraria. E por favor, coloque na página de número 7. Página de número 7, temos então Paraíso Perdido, a nossa primeira lição. O conteúdo da nossa primeira aula e o objetivo da nossa primeira aula é, primeiro, estabelecer a natureza de Deus e os seus propósitos na criação. Queremos, portanto, saber quem Deus é,
a natureza, o caráter, os atributos da pessoa de Deus. Segundo, temos como objetivo nessa sessão entender a natureza do homem e o problema do pecado. Afinal de contas, essa palavra que muitos comentam e falam, chamada pecado, o que de fato significa? Qual o seu real sentido do ponto de vista bíblico? O que é o pecado? Terceiro, nós vamos abordar a diferença entre o evangelho e a religião. Duas abordagens distintas. Evangelho e religião. Nós vamos falar sobre isso na parte final da nossa primeira sessão. Bom, a página de número 7 você pode colocar então na sessão que chamamos Definindo a Cena. E vamos dar uma breve introdução, vamos colocar aqui algumas ideias e conceitos antes de entrar na discussão em si dessa aula. Definindo a cena. Imagine por um momento um lugar intocado, com ar puro, plantas exuberantes. É exatamente nesse jardim. Os animais vivem em harmonia, as rosas perfumadas florescem sem espinhos, não há dor, não há medo, nem tristeza ou vergonha. As cores, elas são vibrantes e a vida resplandece em cada cena. Esse é o lugar que, quem sabe, sonhamos em passar as nossas férias, dar uma saidinha, escapar da rotina, relaxar um pouco, renovar as nossas forças. Quem sabe você quer fazer um cruzeiro para um lugar como esse, ou você que está aí quase se casando, planejando o casamento, você quer passar sua lua de mel em um lugar como esse, enfim. Esse é um lugar de descanso, esse é o lugar perfeito. E é engraçado porque é exatamente essa cena que vemos no início da narrativa da Bíblia Sagrada. É essa cena, o quadro, por assim dizer, que a Bíblia pinta em Gênesis, ali no capítulo 1. Existem perguntas que o homem vem fazendo há muitos séculos. Perguntas que são cruciais para o nosso entendimento de quem nós, por exemplo, somos. Perguntas sobre de onde nós viemos, afinal de contas, de onde nós viemos. Qual a origem da vida, a origem dos seres humanos, a origem de tudo que existe? E mais, para onde vamos? Qual o propósito? Estamos caminhando em direção a quê? Perguntas como essa, perguntas sobre a vida, perguntas sobre o significado e o propósito da nossa existência, elas estão no coração humano desde sempre, desde a antiguidade. As respostas para essas perguntas, elas são essenciais. Por quê? Porque, primeiro, elas nos trazem direção. São perguntas que buscam respostas sobre direção para a nossa vida, qual direção devemos tomar. E, finalmente, elas também nos dão compreensão dos nossos propósitos de vida e mais da nossa identidade. Quem nós fomos criados para ser. Afinal de contas, quem nós fomos criados para ser? Estamos aqui, existimos, mas para quê? Qual a nossa identidade? Fomos criados para ser o quê? Fazer o quê? Então, todas essas perguntas estão aí com a humanidade desde sempre. E Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, busca responder exatamente isso. É o que nós estudaremos. O relato de Gênesis ele foi escrito há milênios atrás, em um mundo bem diferente do nosso, ali no chamado Antigo Oriente. E no Antigo Oriente, naquela época, a maioria das pessoas acreditava que existiam vários deuses. Portanto, nós dizemos que as suas crenças eram politeístas, poli de muitos, no sentido de que eles acreditavam que várias divindades governavam, portanto, o universo. E mais, eles também acreditavam em algumas ideias ou histórias sobre como os seres humanos foram criados. Por exemplo, alguns acreditavam que os seres humanos haviam sido criados dos restos dos corpos de deuses, que perderam batalhas. Imagine você, os deuses batalharam e dessas guerras, os deuses que perderam as guerras e, portanto, foram feridos, os seus restos mortais, ou sei lá, os restos divinos desses deuses que acabaram perdendo as batalhas, foi daí que os homens foram feitos, restos de Deus que perderam batalhas. Olha que outra teoria também que eles tinham, os povos do Antigo Oriente tinham, eles tinham a teoria de que o ser humano havia sido criado para fazer o trabalho dos deuses menores, os deuses que não eram tão poderosos e que tinham preguiça de fazer certos trabalhos. Daí criaram os seres humanos para que os seres humanos fizessem o trabalho desses chamados deuses preguiçosos. É interessante você ver isso porque quando você compara com a narrativa do livro de Gênesis, é bastante diferente do que nós encontramos ali. E por isso eu peço que você coloque comigo em Gênesis capítulo 1, para que nós possamos então ver um pouco
de como a Bíblia fala sobre a criação. Gênesis capítulo de número 1. Leio com você do verso 1 ao verso 5. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. Versículo 24, apenas para explorar um pouco mais. Versículo 24. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo sua espécie, e assim se fez. Fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, animais domésticos, conforme sua espécie, todos os répteis da terra, conforme sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Versículo 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais selváticos, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, todos os répteis que, portanto, rastejam sobre a terra. E criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Perceba, desde o começo aí em Gênesis nós podemos concluir alguns pontos sobre a natureza de Deus. Afinal de contas, quem o Deus revelado na Bíblia Sagrada é? Podemos dizer sem dúvida alguma que o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus revelado em Gênesis, ele é poderoso. Não apenas poderoso, ele é todo poderoso, que podemos utilizar a palavra onipotente. Ele é poderoso por quê? Porque tudo que existe foi criado a partir da palavra dele. Note, Gênesis capítulo 1, ainda no versículo 3, lá no começo, disse Deus: haja luz e houve luz. A luz surgiu com a palavra de Deus. Esse Deus que cria tudo com o poder da sua palavra, com certeza, é um Deus todo-poderoso. Segundo, é um Deus criativo. Note a diversidade. Ele cria animais de vários tipos, selváticos, domésticos. Ele cria dia e cria noite. Há uma diversidade na criação. E você já notou a diversidade de cores, de tipos, formas, texturas? Pois bem, tudo que existe, essa diversidade tão grande, riqueza tão grande de diferentes tipos e espécies, refletem um Deus que é criativo. Terceiro, ordeiro. Deus poderia ter criado tudo em um instante, mas não. Ele cria com uma ordem, um processo. Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto dia, há uma ordem. Ele faz separação, dia, noite, firmamento, águas. Perceba que existe ordem na criação. Quarto, é um Deus amoroso, porque Deus não precisava criar absolutamente nada. Por exemplo, o ser humano. Deus poderia, como os povos do Antigo Oriente pensavam, ter criado o ser humano para que o ser humano fizesse o trabalho que Deus não queria fazer, mas não. O ser humano foi colocado no melhor lugar do mundo. Deus prepara o jardim do Éden, prepara um lugar maravilhoso, perfeito, um paraíso, e dá de presente ao homem esse paraíso. Note, desde o começo, a relação de Deus com o homem não foi de troca, não foi uma relação de vocês fazem algo, eu faço algo em troca, não. Foi uma relação de amor e de confiança. Quinto ponto, natureza de Deus, ele é um Deus santo. Há uma ordem que Deus dá, você encontra isso no capítulo 2, versículo 17, quando Deus fala aos seres humanos: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Deus é um Deus santo. Ele coloca limites, ele coloca regras e ele espera que tais regras e limites sejam obedecidos. Preste bem atenção nisso. Ele é um Deus amoroso, um Deus que ama você, mas para o seu bem ele coloca limites. Ele coloca limites e espera que você obedeça e respeite os limites que ele coloca. Ele espera que você se submeta à autoridade dele. Ele espera obediência e não rebeldia. Ele é um Deus santo. Pois muito bem. Caminhando agora para o nosso segundo tópico da sessão para discutir, você leu comigo a Gênesis capítulo 1, no versículo 26 e 27,
E nós vimos ali quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vimos, portanto, que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Mas afinal de contas, o que isso significa? O que significa Deus ter criado o homem à sua imagem e semelhança? O rosto do homem parece com o rosto de Deus? O jeito assim do homem parece com o jeito de Deus? Como assim? Qual o sentido de imagem e semelhança? Bom, podemos concluir pelo menos 3 verdades sobre essa imagem e semelhança. A primeira verdade que eu gostaria que você entendesse é que a imagem de Deus no homem, ela está relacionada à constituição especial da raça humana. Constituição especial, João, claro. O ser humano, ele foi constituído, ele foi feito com qualidades que nenhum outro ser criado por Deus foi. Perceba, por exemplo, a racionalidade. O ser humano ele é capaz de fazer planos, se utilizar da razão, sonhar, projetar, executar. A racionalidade humana é parte dessa imagem e semelhança de Deus no homem. E mais, a natureza moral, por exemplo, o senso de certo e errado que o ser humano tem dentro de si, qualquer lugar que você for, do planeta Terra, de uma tribo indígena até mesmo os prédios de Manhattan. Onde você encontrar pessoas, você verá que há um senso de certo e errado dentro delas. Também faz parte dessa imagem e semelhança de Deus no homem. Responsabilidade e liberdade. O homem foi criado com o chamado livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolha, livre escolha. Mas também ele é responsável pelas escolhas que ele toma. O homem que é livre também é o homem que é responsável. Ou seja, a imagem de Deus no homem, primeiro ponto a ser destacado, está relacionado com essa constituição especial da raça humana. O ser humano foi criado de uma forma diferente. Há qualidades no ser humano que os diferencia ou nos diferencia dos demais seres criados. Ponto 2, a imagem de Deus no homem está relacionada ao caráter moral de Deus colocado no homem. Sim, o caráter moral, qualidades como a bondade, a justiça, o amor, esses atributos morais de Deus foram colocados no ser humano. Adão era um ser justo, amoroso, digno, fiel, reto, íntegro, santo. Percebe? A queda, o pecado foi que corrompeu essa dimensão da imagem e semelhança de Deus no homem. Portanto, vemos que essa imagem e semelhança de Deus, no sentido de esse caráter moral de Deus que foi colocado no homem, foi corrompido com o pecado. Mas Paulo apóstolo, por exemplo, ele diz que Deus está em nós, restaurando essa imagem dele. Nós que estamos em Cristo temos essa restauração da imagem de Deus em nós, como nós veremos em aulas posteriores. E por último, não menos importante, a semelhança de Deus no homem também está relacionada com a missão do homem na criação. Olha que interessante, um aspecto da cultura do Antigo Oriente Médio é que os reis eles costumavam, por exemplo, construir imagens suas em territórios nos quais eles não poderiam estar presentes fisicamente. Ou seja, eles tinham um vasto império, não podiam estar em todos os lugares. O que é que eles faziam? Mandavam levantar uma estátua naquele lugar onde ele, o rei, não podia estar fisicamente, para que as pessoas daquele lugar soubessem qual o rei deles, apesar do rei nunca ter pisado ali. A mesma coisa, Deus criou o ser humano e colocou o ser humano no centro, no meio da sua criação, para que toda a criação, portanto, perceba que Deus é aquele que governa. O homem, portanto, é a imagem que representa Deus nesse mundo. O homem é essa representação de Deus dentro da criação. Agora, é bem verdade que, diferente dos reis do Antigo Oriente, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, não pode ser representado por imagens de pedra nem imagens feitas por madeira. A única imagem que pode representar Deus é você. Sou eu, somos nós, os seres humanos. São os seres humanos. Ponto 3. Tendo dito isso, vamos agora falar sobre o problema do pecado. Porque Gênesis 1 e 2, tudo está lindo. Deus criou o mundo perfeito no capítulo 1, cria os seres humanos à sua imagem e semelhança, tendo, portanto, essa constituição especial, tendo o seu caráter, o caráter moral de Deus em si, sendo bom, justo,
Mais do que isso, cria o ser humano com a missão de representá-lo. O ser humano é esse representante de Deus para a criação. Mas no capítulo 3 nós temos um momento importante para a nossa compreensão da história bíblica. É o momento chamado a queda. Gênesis capítulo 3 diz, a partir do verso 1, leia comigo: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ou da árvore, não comereis, de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Não, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ora, o que acontece em Gênesis 3, o que é a queda, o que é o pecado? Veremos que o problema do pecado é mais profundo, bem mais profundo, do que desobedecer a uma regra. É isso que nós veremos nessa sessão. Bom, primeiro ponto, Deus havia estabelecido um relacionamento com o homem baseado em confiança e não em controle. Note, Deus, ele proporciona aos homens, aos seres humanos, homem e mulher, Adão e Eva, um arsenal, por assim dizer, de árvores e maravilhas que eles podiam desfrutar. Eles estavam no Jardim do Éden cercado das melhores árvores, mas para uma das árvores, Deus olha e diz: essa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Vocês não podem comer. Ele estabelece uma regra, um limite. Ele diz: olha, isso daqui não faça. E ele confia nos seres humanos e, claro, pede, espera que os seres humanos, Adão e Eva, confiassem nele, Deus. Deus não explica por quê. Deus não dá uma aula do porquê Adão e Eva não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas perceba, confiança é isso. Confiança é mesmo sem eu entender, eu obedecer. Adão e Eva, portanto, estavam ali na posição de confiar em Deus. Deus não estava manipulando eles. Deus não estava controlando eles. Deus não amarrou as mãos de Adão e Eva, não. Deus não fez Adão e Eva prisioneiros da sua vontade. Ele deu liberdade, mas ele esperava, por confiança, que Adão e Eva o obedecessem. Então a relação de Deus com o homem era baseada em confiança e não em controle, o que para mim é uma verdade muito linda. O Deus que não manipula e nem controla, e sim o Deus que quer ter uma relação com você de confiança. Agora, segundo ponto que destacamos dessa história e desse texto que acabamos de ler aqui. Você viu comigo no texto que a serpente ela tenta Eva a comer do fruto. Porque no momento, olha só a tentação da serpente, ela fala para Eva: olha Eva, no momento que você comer do fruto, se abrirão os vossos olhos e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Em outras palavras, a tentação da serpente para Eva foi: Eva, coma do fruto, porque se você comer, você será como Deus. Olha que tentação, a tentação de ser como Deus. A tentação de, uma vez que eu sou como Deus, eu não preciso mais de Deus, eu sou independente de Deus, eu me torno autossuficiente. Essa foi a tentação. A tentação da serpente com Eva foi a tentação de ser autossuficiente, de ser como Deus, de ser independente, portanto, de Deus. E Eva caiu nessa. Eva caiu nessa tentação de obter uma identidade à parte de Deus. E escute, essa é a raiz do pecado. A raiz do pecado é exatamente esse desejo do ser humano de ser o seu próprio Deus, de ser independente de Deus, de não precisar de Deus, de ser autossuficiente. Eu leio com você as palavras de Timothy Keller no seu livro A Reason for God, um livro excelente que, por sinal, tem até uma tradução em português, chama-se A Fé na Era do Ceticismo, A Fé na Era do Ceticismo.
Timothy Keller, ele faz uma citação brilhante que, na minha opinião, consegue sintetizar a ideia do pecado. Olha que explicação. Todos obtemos a nossa identidade, todos nós obtemos nossa identidade, o nosso senso de distinção e valor de algum lugar ou de alguém. Seres humanos foram feitos não somente para crer em Deus de uma forma genérica, mas para amá-lo de uma forma suprema, fazendo dele o centro de suas vidas, colocando-o acima de tudo, construindo sua identidade nele. Até esse momento, o que o Keller está dizendo é que nós, seres humanos, nós fomos feitos não apenas para dizer, eu acredito que Deus existe, não. Você foi feito para colocar Deus no centro da sua vida. Há uma diferença entre admitir que Deus existe e colocá-lo no centro da sua vida. Há uma diferença de dizer, acredito em Deus, e você falar, não, eu não apenas acredito nele, eu vivo para ele, minha identidade está fundamentada nele, ele está no centro do meu coração. Há uma diferença. E o Keller, baseado aqui em Gênesis capítulo 1 ao capítulo 3, como nos ensina o livro de Gênesis, Deus nos criou para que nós façamos dele, Deus, o centro da nossa vida. Continuando, qualquer outra coisa diferente disso é pecado. Então, a melhor forma de definir pecado não é fazer coisas erradas, mas sim transformar coisas boas em coisas últimas, tornando-as mais centrais para nosso significado, propósito e felicidade de vida do que o nosso relacionamento com Deus. O que é pecado? O pecado é tudo aquilo que você torna o centro da sua vida. Pecado é tudo aquilo que você faz mais importante e central para o teu significado, propósito e felicidade de vida do que Deus. Agora eu lanço a pergunta para você. O que na sua vida tem sido mais importante do que Deus para o teu significado, propósito e felicidade? Afinal de contas, onde você tem colocado o seu senso de valor? Quando você para, você se olha no espelho e você tem um momento para refletir, você com você mesmo, e dizer, poxa, o quanto eu sou importante e precioso. Vem de onde? Vem da sua conta bancária, vem da sua aparência, vem das pessoas que você tem à sua volta, do círculo social no qual você está inserido, da sua carreira, vem do seu sucesso profissional, vem de quê? De um namorado, uma namorada, uma família. Porque perceba, todas essas coisas que eu citei, a profissão, o dinheiro, as pessoas, as relações amorosas, a estética, a beleza, tudo isso é bom, não é ruim, não é mal em si, é bom. Mas quando coisas boas como essas tornam-se coisas úteis, quando coisas boas como essas tornam-se mais centrais para o teu significado, propósito e felicidade de vida do que Deus, a isso a Bíblia dá o nome de pecado. Pecado é quando não é mais Deus quem ocupa o centro da sua identidade, da sua vida, do seu senso de valor e propósito. Pecado acontece quando outras coisas ocupam esse centro, ocupam a posição que Deus deveria ter na sua vida e no seu coração. Ora, ainda comigo, se você acompanhar na página 10, em resumo, o pecado ele roubou a confiança do homem. Ele roubou a confiança do homem em Deus, tornou o homem independente de Deus, destruiu a identidade do homem criado. Roubou a confiança do homem de Deus. O homem parou de confiar em Deus. É isso que você nota em nossa sociedade. Pessoas pararam de confiar em Deus. O ser humano, desde Adão, por causa do pecado, teve sua confiança em Deus minada. Tornou o homem independente de Deus. Desde Adão, o ser humano vive essa síndrome de ser independente de Deus. E mais, o pecado destruiu a identidade do ser humano criado, porque o ser humano ele foi criado para ser alguém que coloca Deus em primeiro lugar em tudo. Com o pecado, o ser humano reverteu essa ordem. Em vez de colocar Deus em primeiro, o próximo em segundo, e o eu em terceiro, o ser humano reverteu tudo. E o ponto 4 da nossa sessão para discutir é as consequências do pecado. O pecado ele possui consequências a 3 níveis. Consequências pessoais, sociais e cósmicas. Como assim, João? Pessoais.
Construir a nossa identidade separada de Deus é algo bastante perigoso. Por quê? Porque se você construir sua identidade sobre, imagine, um namoro, um sucesso profissional, a sua beleza, o seu status, você está construindo sua identidade sobre um fundamento que ele é muito volátil ou volúvel, ele passa, ele muda. Imagine, e se amanhã você não tiver isso? Se amanhã você não tiver mais isso que você acredita ser o verdadeiro significado e propósito da sua vida, o que é que vai ser de você? Percebe? É por isso que colocamos aí o texto de Romanos 1, capítulo 1, do verso 20 ao 32, que é o que acontece quando nós, seres humanos, passamos a viver a nossa vida com outras coisas e pessoas no centro dela. Por exemplo, se você colocar em Romanos, rapidamente, Romanos capítulo 1, a partir do verso 20, você vai encontrar esse texto e você vai ver as consequências a que o pecado tem na vida do ser humano. O ser humano quando não tem Deus mais como centro da sua vida. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, ou seja, todos nós, o ser humano, sabe que Deus é Deus, apenas olhando para a natureza. Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido Deus, ou tendo conhecimento de Deus, não glorificaram Ele como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. E aqui ele começa a falar. Olha o que ele diz então no versículo de número 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Mudaram a glória, tiraram a glória que era de Deus e colocaram na criação. É isso que acontece quando o pecado toma de conta do nosso coração. Nós passamos a dar glória àquilo que não é digno de glória. Tiramos o nosso foco e a atenção de Deus, deixamos de dar a Deus a posição que lhe é devida e colocamos no lugar de Deus aquilo que não deveria estar no lugar de Deus. Ou seja, invertemos a ordem. Colocamos a criação em primeiro e o Criador em segundo. É isso que Romanos 1, Paulo aqui fala para nós. As consequências do pecado a nível pessoal na sua vida. E mais, a nível social, porque, perceba, o pecado também, não apenas, destrói o ser humano a seu nível pessoal, mas destrói a sociedade humana. Olha que interessante, Gênesis capítulo 3 fala para nós que quando Deus foi ao jardim do Éden e conversou com Adão e Eva sobre o que eles haviam feito, Adão logo tratou de culpar Eva e disse: foi a mulher que o Senhor me deu que me fez comer do fruto. Adão pegou a mulher que ele deveria proteger e passou a culpá-la. Note, esse é o efeito do pecado. O pecado destruiu a relação do ser humano com o seu próximo e, consequentemente, toda a organização social humana foi afetada pelo pecado. Sociedades foram e são afetadas pelo pecado. A pobreza, a miséria, a exploração, a opressão. Infelizmente, regras ou conflitos e guerras que existem e destroem muitas sociedades, colocam povos em briga uns contra outros, efeito do pecado. Seres humanos que não olham para o próximo, defendem apenas o seu próprio umbigo e os propósitos que convêm a si. Olham apenas para si e não para o todo. Consequências sociais do pecado. E outra, consequências cósmicas. Gênesis capítulo 1 fala que o mundo foi criado perfeito, em perfeita harmonia. Toda a criação desfrutava desse shalom, dessa paz, essa plenitude de Deus. Mas o pecado afetou a criação como um todo. Romanos 8, 19 a 23, Paulo apóstolo nos fala que a criação ela está aguardando com muita, eu diria, expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8, 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação como um todo está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, o ser humano.
na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A criação, querido, tudo à nossa volta, o mundo, o universo sentiu o peso do pecado e ainda sente e clama quando Jesus consumar seu reino, por esse momento em que ela vai ser liberta do peso e do fardo do pecado. E vemos isso, é por isso que, por exemplo, há tantos desastres naturais, enfim, tsunamis, eventos que assassinam tantas pessoas, uma criação que deveria estar em harmonia e que, por causa do pecado, está em completa revolta. Bom, pecado possui consequências a nível, diga comigo, pessoais, sociais, cósmicas. E não apenas isso. Encerramos então a nossa sessão 1 com o nosso quinto ponto para discutir: a solução da religião versus a solução do Evangelho. Talvez a sua pergunta nesse momento é a pergunta mais natural que surge em nossa mente nesse ponto da aula, é: e qual a solução? Falamos do problema, o pecado. Falamos que o pecado é quando o ser humano troca esse lugar que é de Deus por outras coisas, quando substitui Deus por outras coisas, quando torna outros valores, pessoas e coisas mais importantes para o seu significado, propósito e felicidade do que Deus. Vimos que há consequências profundas a nível pessoal, social e cósmico. Mas qual a solução? Qual o remédio? Qual a forma disso? Encontrar um jeito de se acertar. Bom, a religião ela tem uma solução. A religião enxerga o pecado como um problema de comportamento. É por isso que muitas religiões sugerem que o ser humano, o que ele precisa é de regras. Islamismo funciona com o Alcorão. Obedeça ao Alcorão e então você será salvo se você tiver mais boas obras do que más obras. Outros ainda dizem não, precisamos fazer caridade. Sem caridade não há salvação. A ideia é que se você fizer mais obras boas do que ruins, você está caminhando para a salvação. Outras religiões dizem não, devemos meditar. Vamos meditar para que possamos iluminar o nosso espírito, atingir o nirvana. É isso que pensam as religiões orientais. Elas enxergam o pecado, todas elas, como um problema de comportamento e que é solucionado com regras, com meditação, com exercício rigoroso de algumas disciplinas espirituais. Mas para o Evangelho de Jesus não é assim. Jesus, por exemplo, se você quiser abrir sua Bíblia, em Marcos 7, do 20 ao 23, Jesus disse que todo mal vem do coração do homem, vem de dentro do homem. Jesus fala que o problema do homem não é de comportamento apenas. Não, os comportamentos são os sintomas, as consequências. A verdadeira doença que causa esses sintomas está dentro, está no coração, no nível do interior. O ser humano precisa de salvação, precisa de uma intervenção de Deus, porque o problema do pecado não é apenas de comportamento, é um problema existencial. Por isso, já que é necessário uma intervenção de Deus, uma salvação de Deus, o que veremos na aula seguinte, na próxima aula, é que Jesus Cristo ele vem exatamente para trazer salvação, resgate para nós, por causa do problema do pecado. Ok? Para encerrar então, vamos ler, eu gosto muito dessa citação do C.S. Lewis, no qual ele vai falar exatamente isso que estamos falando aqui. Isso que a Bíblia afirma, a necessidade que temos de salvação, a necessidade que temos que Deus venha e intervenha, porque o nosso problema ele é muito profundo. O nosso problema não é apenas exterior, comportamental, não, ele é uma doença. O pecado é como uma doença na nossa alma, no nosso coração. Precisamos de um resgate, de uma mudança mais profunda. Pronto. C.S. Lewis coloca isso de uma forma que ele bem sabe colocar com muita maestria. Olha o que ele escreve: pois o que cada um tenta fazer é continuar sendo aquilo que chama de ele mesmo. Você já viu alguém dizendo, eu quero ser eu mesmo? Muitos. Continuar tendo a felicidade pessoal como grande objetivo na vida e ao mesmo tempo ser bom, ser uma pessoa boa. Cada um tenta deixar que sua mente e seu coração sigam seus próprios caminhos, centrados no dinheiro, no prazer ou na ambição.
e apesar disso tem a esperança de se comportar de modo honesto, casto e humilde. É exatamente isso que Cristo nos advertiu que não se pode fazer. Não se pode. Como ele disse, não se geram figos de abrolhos. Se sou um campo que só contém sementes de capim, não posso produzir trigo. Se o capim for cortado, pode até permanecer baixo, mas nem por isso vou produzir trigo em vez de capim. Se eu quiser produzir trigo, a mudança terá de ser mais profunda. Meu campo terá de ser carpido e depois semeado com sementes novas. Escute, a religião olha para nós e diz: o capim do teu coração cresceu muito, você precisa aparar esse capim, deixar baixo esse capim. O máximo que a religião faz nas nossas vidas de fato é abaixar o tamanho do capim, é cortá-lo, é deixá-lo baixinho, baixinho, baixinho. Mas jamais a religião transforma capim em trigo. Se você quiser ter no teu coração, em vez de capim, ter trigo, a mudança tem que ser mais profunda. O capim tem que ser arrancado e sementes de trigo terão que ser lançadas. Aqui é uma linda comparação e uma linda metáfora sobre aquilo que Jesus faz em nós. O Evangelho propõe isso. O Evangelho de Jesus não é uma proposta de abaixar capim no nosso coração. O Evangelho de Jesus é uma proposta de produzir um trigo novo dentro da nossa alma. Sementes novas devem ser lançadas e o capim velho deve ser arrancado. Sugiro a você que antes da próxima sessão, antes que você assista a nossa próxima aula, você, aí na tua apostila, na página 11, acompanhe o Palavra que Transforma e você escreva, após esta lição, qual a sua visão sobre Deus? Você percebeu algo em sua vida que se tornou, quem sabe, mais essencial do que Deus para o teu propósito e felicidade? Algum pecado qual você gostaria de vencer que você não tem conseguido vencer? Qual? Anote, escreva. Então aí na página 11 e 12 tem uma Palavra que Transforma, uma seção para você preencher. E aí no final tem assim, ó, por causa do pecado do homem, por causa do pecado, o homem tem a tendência de não, complete aí, de não confiar em Deus e construir sua, complete aí, identidade a partir dele sendo, complete aí, autossuficiente. Então, aí é a Palavra que Transforma. Eu completei com você a última parte, mas o resto é você quem faz, é você quem anota, é pessoal. E a sessão Edificando, que fica no final da página 12, tem 6 leituras bíblicas aí que você deve fazer antes de partir para a próxima sessão. Essas leituras bíblicas é para solidificar aquilo que nós comentamos aqui na sessão de número 1. Espero que você tenha aprendido um pouco sobre a natureza de Deus, que você tenha compreendido de fato a condição do ser humano, o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas que decidiu ali no Éden pecar e, portanto, ser independente de Deus e as consequências negativas que o pecado trouxe a nível pessoal, social e cósmico. E também que você tenha entendido a diferença da abordagem da religião para o Evangelho quando o assunto é o pecado. Porque na próxima aula nós veremos o grande resgate, como Jesus veio ser o nosso grande Salvador. Amém? Que Deus abençoe sua vida ricamente. Até mais.